fibrose ali daquele lume, diminuindo, né, o lume, causando a estenose, pode causar um menor fluxo, obviamente, de ar ali naquela narina. Nessa manobra é possível avaliar a temperatura do ar exalado também, quando a gente fala em grandes animais colocando a mão na frente das narinas. O aumento da temperatura no fluxo de saída de ar em uma das narinas indica processo inflamatório na cavidade nasal correspondente. Isso é bem comum também. Por quê? Porque quando você vai colocando fluxo, você vai percebendo o fluxo de ar. Se eu tenho diminuição do fluxo de ar, eu vou ter possivelmente um processo inflamatório ali evidente. O processo inflamatório, a gente tem dor, calor, edema, perda da função e o quê? Dor, calor, rubor. Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Exatamente. Deixa eu lhe falar rapidinho o que aconteceu. Essa técnica do nariz aí, eu usava para dar comprimido para minha cadela, que é o que funciona, né? Sim, você põe o comprimido na boca, fecha a boca levemente, não apertando, e aí você tampa as vias aéreas. E aí ela engole. Porque ela puxa e engole, né? Só que, por exemplo, quando você só tampa as narinas, ela abre a boca. E como é que eu vou avaliar o fluxo de ar? Tipo, se ela vai respirar. Não. Você vai tampar uma narina só, um ladinho. Só. Isso, é só um lado. Aí o outro lado, aonde vai sair o fluxo, você coloca o algodão, que daí você vê ali aquela intensidade, como é que tá, tudo isso. Não é tampar as duas narinas, não. Ah, tá. Tá bom? Aí uma observação no que você colocou, felinos, quando eles estão com rinotraqueite ou com alguma alteração do trato respiratório, muitas vezes eles param de sentir gosto, então eles não vão comer. Eles não respiram, eles não comem. Eles precisam ali cheirar aquela comida para poder eles terem ali aquela vontade para comer. Então, felinos com rinotraqueite, com alterações respiratórias de uma maneira geral, pneumonia, eles realmente param de comer porque a narina ela entope. E aí eles não sentem o gosto, né, o cheiro da comida. Então, eles não vão comer, tá? É só uma observação aí para vocês. Aí, Amanda, essa imagem acho que ficou bem melhor para você ver. Ó, tampa com o dedinho, ó, uma narina, e aí ele respira na outra. E aí você coloca um algodãozinho para ver o fluxo. Tosse seca ou produtiva, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa perguntar do tutor. A tosse seca é um mecanismo de limpeza do sistema respiratório. Muitas vezes aquele paciente também que tem colapso de traqueia, ele vai apresentar essa tosse seca. Aquele paciente que tem tosse dos canis, ele também vai apresentar início uma tosse seca. Então, a gente precisa ter essa percepção do tutor. Ocorre quando há irritação das terminações nervosas da laringe e traqueia, provocada pela inflamação da mucosa. Então, tosse seca e constante indica alteração inflamatória nas vias respiratórias superiores, como a faringite e a laringite, podendo ocorrer também nas traqueites. Tosse úmida e produtiva, aumento do exudato, né, broncopulmonar, então a movimentação do líquido inflamatório, o que vai estimular a tosse e a liberação, né, desse produto. A gente sempre precisa fazer o reflexo de tosse, tá, gente? O reflexo de traqueia. Reflexo traqueal, ele é importante para a gente saber principalmente qual que é uma dessas duas aqui. O animal, quando ele tem positivo para tosse úmida, ele vai expelir secreção.
Então, a gente já sabe que aquilo ali é uma tosse úmida. Se ele não expelir secreção, possivelmente é uma tosse seca. Então, a gente já vai aí restringindo mais ainda a nossa anamnese. Características do muco nasal. Então, a gente sabe que ele pode ser seroso, aferições do sistema respiratório, excesso significa, grande significado clínico, né? A gente tem aí as alterações alérgicas que podem apresentar líquido seroso, alterações de tosse seca também, como a gente viu, porque gera ali uma inflamação. Mucoso, produção exacerbada do muco pelas glândulas da narina, inflamações viroses ou alergias. Purulento, quando há contaminação bacteriana e migração de células leucocitárias e restos celulares para o muco. Hemorrágico, ocorrem lesões vasculares provocadas por corpo estranho, ferimento, úlceras ou pólipos. É comum em herbívoros apresentar corrimento nasal com conteúdo alimentar, geralmente de coloração esverdeada, principalmente quando esse paciente está com cólica, que ele pode vir a apresentar essas alterações também. A avaliação das bolsas guturais, né? Os equinos, eles têm as bolsas guturais bem evidentes. Então, a gente tem essas bolsas guturais, elas são bem, vocês podem aqui ver, intimamente ligadas ao sistema respiratório. Então, quando a gente tem uma inflamação dessas bolsas guturais, a gente tem aquele corrimento, com bastante celularidade, com bastante exudato aqui nesse cavalo, que é tudo pus, né? Palpação, então, manobra do reflexo tussígeno. Então, aqui, essa imagem, eu fiz questão de colocar, porque ela ressalta bem, ela evidencia bem como que é para fazer a palpação e a estimulação do reflexo tussígeno. Então, com o meu dedão e com o meu indicador, eu vou palpar toda a minha traqueia e perceber se esse paciente ele tem esse reflexo positivo. Ele tendo esse reflexo positivo, a gente pode ter aí algumas alterações que a gente precisa levar em conta. Ele não tendo esse reflexo tussígeno, a gente não precisa, ele não tem alteração respiratória muitas das vezes, tá? Palpação do tórax deve ser feita com a mão espalmada e com as costas dos dedos apoiadas nos espaços intercostais. Isso quando a gente fala em grandes animais. E a palpação dos linfonodos, tá? Subescapulares, né, que são importantes, e até mesmo os submandibulares ali a gente precisa palpar. Percussão deve ser realizada desde os seios paranasais até a porção posterior do tórax. Para grandes animais, a percussão deve ser feita com o cabo do martelo de percussão. Em pequenos, a gente pode usar a ponta do dedo médio, né? Do dedo para fazer ali aquela palpação, aqueles toquezinhos. A principal alteração que se consegue ouvir é a modificação do som de claro para maciço. Então, você consegue ver essa diferenciação. Cavidade antes vazia está preenchida por alguma substância, por exemplo, pus. Então, o que era dum, vai formando um som mais maciço. Ele fica mais denso, digamos assim, devido à quantidade de líquido que pode ter ali, tá? A percussão do tórax também define som claro para maciço. Aí a gente tem a percussão, exemplificando. Com grandes animais, a gente tem o martelo, e aí a gente vai fazendo essa percussão, até mesmo para sensibilidade de dor, tá? Pacientes que têm sinusite, eles podem apresentar aí incômodo aqui nessa região.
Então, ele fica com os olhos também lacrimejando, os olhos inchadinhos. Tudo isso pode apresentar, a gente pode ter na utilização da percussão, a gente vai também observando essas alterações. Então, aqui, ó, segura o focinho do paciente e vem fazendo a percussão de todas as fossas, de toda a região da fossa nasal nesse animal. E aí a gente tem as áreas de percussão, né, no cão e as áreas de percussão no gato. O gato ele é um pouco mais longo, né, alongado, diferente do cão, ó. E a gente tem as áreas de percussão dos bovinos. O cavalo, ele possui uma área um pouquinho maior, mais áreas do que bovino. Eu vou voltar aqui em cada um, tá, gente? Só estou mostrando. Então, lembrando que essas áreas, além das fossas nasais que a gente viu, elas também precisam ser palpadas, né, sendo percundidas, que a gente precisa saber se tem alteração. Então, aqui, nesse ponto, a gente consegue ter a 7ª costela, é isso? Espaço intercostal entre a 7ª costela, aqui a 10ª e aqui a 9ª. Aqui é a 8ª, na verdade, a 10ª. Aqui é a 11ª. Sou muito boa em números romanos, só que não. Então, gente, a gente tem aqui, ó, o pulmão, ele tá preenchido, ó, em toda essa área em azul. Percebam que quando a gente tem a percussão dessa área, a gente tem, a gente consegue perceber se tem líquido livre, tá? A gente tem aqui uma maior definição de som com relação a líquido. Aqui, ele é bem já íntimo à região pulmonar. Então, a gente tem que saber se tem líquido no pulmão, não na pleura, tá? Na região de caixa torácica. E aqui também, o mais em cima, ele também faz parte, ele também ausculta a região pulmonar. Ausculta não, desculpa. Aqui também a gente faz a percussão da região pulmonar, tá? Gatos, por eles é a mesma coisa, são 3 pontos. A diferença é que eles são mais longos, né? Alongados do que o cão. Então, mas é na mesma espaço intercostal. Bovinos, eles também têm somente 3 pontos de percussão e também nos mesmos espaços intercostais. Equinos, eles têm um a mais. A gente consegue, tem uma derivação do espaço intercostal do 10º, 12º, 15º. Modifica, né? A gente não tem mais para cá, a partir do 10º espaço intercostal. E no espaço intercostal 12º, a gente consegue ter uma variação aqui a mais. A auscultação, o animal deve ser auscultado preferencialmente em estação e repouso. Bianca, já pegamos sim paciente com líquido pleural. Aí a gente, principalmente paciente que é cardiológico. Muitas vezes, quando ele tem uma quantidade de edema torácico muito grande, a gente também tem líquido na pleura. A gente também tem gatos, eu peguei gato com PIF, que também teve alteração na pleural. Aí a gente tem que drenar, né? E a gente drena nesses pontos da percussão, tá? A auscultação deve ser preferencialmente em estação e em repouso. Então, o paciente ele precisa estar em estação e em repouso. Não adianta a gente auscultar aquele paciente que está muito excitado. É um pouco difícil a gente auscultar esse paciente nesse momento. Então, o melhor que a gente pode fazer é ter a percepção da frequência respiratória. Então, pelos movimentos os movimentos respiratórios, a gente consegue ter ali a frequência respiratória também.
A auscultação deverá realizar-se, no mínimo, em 5 pontos diferentes de ambos os lados. Então, espaço 4º, 6º e 8º no terço superior e 4º e 6º no terço médio. A auscultação em cada local, no mínimo, por 2 movimentos respiratórios. Aplicação de exercício leve, caminhada e posterior à auscultação novamente, tá? Inibição temporária da respiração do animal e posterior à auscultação novamente. Então, você faz esses estímulos do paciente auscultando antes e auscultando depois do estímulo. Adaptar um saco plástico no focinho, chamado de saco respiratório, sem, no entanto, obliterar as narinas, ou seja, sem tampar as narinas, mas simplesmente aumentando o teor de O2 inalado. Isso é uma resposta, é um exercício respiratório que a gente faz em grandes animais para a gente perceber como que está a respiração desse paciente ou até mesmo o nível de estresse desse paciente. A gente sabe que restringir aí a liberação de O2 gera um estresse metabólico muito grande. Então, a gente precisa saber como que esse paciente está reagindo, tá? Em pequenos, eu nunca vi fazerem isso, tá, gente? Nunca vi mesmo. Se alguém viu, pode relatar aí a sua experiência, mas eu nunca vi. Aí a gente tem aqui a auscultação. Então, a gente tem o 1º, 2º, 3º, 4º espaço intercostal, 5º, 6º espaço intercostal, 7º, 8º espaço intercostal. Então, 4º, 6º e 8º espaço intercostal é onde a gente tem que fazer a auscultação pulmonar. E aí a gente tem os exames complementares do sistema respiratório. Uma vez que você já fez ali toda a anamnese do paciente, fez toda a inspeção do paciente, e o paciente, mesmo assim, ele está apresentando tendências que levem a alterações respiratórias, a gente pensa agora em exames complementares. Hemogausometria é uma das mais importantes exames laboratoriais que a gente tem para avaliação do sistema respiratório, que a gente tem para avaliação do dióxido de carbono e do oxigênio que esse paciente está trocando. Então, a hemogausometria, ela é justamente a mensuração das pressões parciais de oxigênio e de dióxido de carbono, obviamente no sangue arterial. Pode oferecer informações sobre a função pulmonar. Por que pode oferecer alterações da função pulmonar? Porque a gente vai lembrar lá que uma das funções do pulmão é a hematose e a manutenção do equilíbrio ácido-básico. Então, se esse paciente, eu coleto o sangue dele, jogo no meu aparelho de hemogausometria e eu percebo que ele está com o maior aumento de O2 do que de CO2, eu já posso ali ter diminuir ali o meu quadro, minha suspeita clínica. É importante na avaliação do equilíbrio ácido básico, né? Principalmente a gente saber se aquele paciente está em acidose ou alcalose respiratória. É uma amostra de sangue arterial ou de sangue venoso, então você pode coletar da jugular ou da veia cefálica, tá? Tanto faz, aí não tem problema. E o sangue, ele tem que ser heparinizado, então ele tem que ser no tubo verde, não no tubo roxo. Professora, aqui em Manaus alguém tem isso que faz? Sim, aqui em Manaus a gente tem
uma clínica que tem o aparelho de hemogaso, que é a Bulldog Verde, a antiga Diagnovet. A Diagno é uma das clínicas mais completas assim, que a gente tem aqui em Manaus. Então, lá eles têm o aparelho de hemogasometria, eles fazem, eu acho que eles fazem para fora também. É bem importante para a gente fazer hemogasometria em pacientes com parvovirose, pacientes com alteração cardíaca, alteração respiratória, alteração renal também. Só que não é simplesmente ter o aparelho de hemogasometria e fazer o exame. A gente precisa entender o que está sendo feito, o que aquele exame está dizendo para a gente. Então, a avaliação, a hemogasometria, ela não é um exame somente único, ela tem que ser baseado em outros exames, tá? Ela tem que ter ali outros exames para reforçar também a sua utilidade. Então, mas é importante para o sistema respiratório. Broncoscopia é uma técnica de diagnóstico por imagem utilizada na avaliação das vias respiratórias. Permite avaliar colapso de traqueia, estenose, massa, lacerações, torção de lóbulos pulmonares, hemorragia, inflamações, colapso brônquio, corpo estranho e parasita. Então, a broncoscopia é um exame de imagem, tá, desse paciente, semelhante à endoscopia. É necessário que o paciente seja anestesiado por um profissional anestesista, tá? Também permite a coleta de material para citologia, histologia ou microbiologia. Então, a broncoscopia aqui em Manaus também é feita. A doutora, deixa eu só lembrar o nome dela aqui rapidinho. Pode falar, Ingrid. É a Débora Damas, se não me engano. Tem a Roberta, que é a da Ultra, e a irmã dela, que é a endoscopista. Então, ela faz esse serviço também de broncoscopia. Tudo bem, Ingrid. A Thaís também, se eu não me engano, ela faz a broncoscopia, mas eu acho que é Débora o nome dela. Mas é a irmã da Roberta, gente, a Damas. Eu vou lembrar o nome até o final da aula, eu digo para vocês. Elas fazem broncoscopia aqui em Manaus, tá? Biópsia por punção aspirativa transtorácica. Então, a gente tem aí a biópsia, né, por punção, a gente tem a indicação de quando tem aí alterações de pólipos, quando você não pode ter a broncoscopia como auxílio para fazer essa remoção, essa biópsia, né? Então, a gente tem aí, indicada principalmente no diagnóstico citológico de massa intratorácica, em contato com a parede torácica. A punção da massa mais afastada pode significar risco aumentado de lesões de vasos, nervos ou lacerações de órgãos. Isso aqui é uma tomo. Então, esse paciente está sendo auxiliado por uma tomo. Então, o risco de lesão de alguma desses vasos, nervos, ou órgão, muito pequeno, tá? Quando você tem aí o auxílio de um aparelho de imagem bom. Quando você vai no achismo, tenha cautela e veja se isso realmente é o mais importante, se não tem outro exame que eu possa fazer, ou se eu não posso logo fazer uma remoção, tá bom? Paracocentese, realizada mantendo o animal em postura de menor estresse, normalmente em decúbito lateral ou external. A punção é realizada no 7º ou no 8º espaço intercostal. Vou mostrar aqui. Então, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, aqui no 7º espaço intercostal, eu faço a minha punção para a toracocentese, tá? No 7º e 8º, tá, gente?
sendo o local submetido à tricotomia prévia e preparo asséptico. Olha aqui. Aqui está no 8º espaço intercostal. Então, ela fez a tricotomia ampla, fez aqui a asepsia desse local e introduziu aqui um catéter no 8º espaço intercostal. Poderia também ter sido no 7º. E aí, ela colocou aqui um equipo, né, para fazer aí a drenagem. Utiliza esse cateter intravenoso calibres 14, 16 ou 18, acoplado à válvula de 3 vias e uma seringa de 20 ml. A toracocitese tem finalidade diagnóstica e terapêutica. Após a obtenção de amostras para análise laboratorial, efetua-se a remoção da maior quantidade possível de líquido ou ar para possibilitar uma melhora na respiração. Então, a gente coleta 20 ml, coloca no recipiente para mandar para análise e, posteriormente, a gente drena o que for necessário, o que ainda estiver. O hemograma, né? O hemograma, ele sempre é importante. Os principais achados que a gente vai ver é uma leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda, então uma infecção ali inicial. Pode ser acompanhado de casos de pneumonia bacteriana, tá? A linfopenia é um achado comum em quadro de traqueobronquite, em casos de tosse dos canis também, porque são alterações viral, estresse ou administração de corticoide. Alguns antígenos, como a erliquiose, leishmaniose, alterações fúngicas, podem acarretar também linfocitose. Então, mais uma vez, avaliar individualmente cada paciente, avaliar se esse paciente ele pode ter uma doença primária que pode estar gerando uma alteração respiratória. A eosinofilia é observada em animais apresentando afecções pulmonar característico por infiltrado eosinofílico, ou seja, caracterizado por alterações parasitárias ou alérgicas. Lembrando que parasita, ele também pode estar no sistema respiratório, no pulmão, tá? Radiografias são sempre importantes. Lembrando que a gente precisa fazer sempre 2 projeções. Então, lateral e vento dorsal são projeções mais importantes e mais utilizadas para a gente ver tanto a parte traqueal, aqui a silhueta cardíaca, a silhueta pulmonar, e a ventro dorsal também para ver toda a conformação pulmonar, tá? E aí, a gente finaliza essa parte do sistema respiratório. É bem tranquilo, porque a gente está vendo somente a semiologia, a gente não está vendo doenças que podem ocasionar, tá? A gente sabe que pneumonia, prolapso de traqueia, colapso de traqueia, desculpa, gente, prolapso de palato, isso tudo são alterações que podem ser falado do tutor para vocês que o animal apresentou isso, que o animal apresentou aquilo, e aí vocês vão desenhando o quadro de vocês e colocando ali se é um problema respiratório, se é um problema cardíaco, se é um problema endócrino, que também podem ter alterações respiratórias. Paciente com hiperadreno, ele pode ter um aumento de frequência respiratória. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. A clínica, gente, sempre é soberana. Então, se eu tenho uma anamnese muito bem feita, eu consigo fazer todo o meu desenrolar da minha suspeita clínica e do meu caso. Então, ter um diagnóstico baseado em evidências clínicas, não somente em exame complementar,
tá? O exame complementar, ele vai guiar a gente num caminho. Ah, não, nós estamos no caminho certo. O animal, ele está respondendo bem. O animal, ele respondeu aquilo. O animal, ele respondeu a antibiótico terapia. O animal, ele respondeu a inalação. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que é importantíssimo o acompanhamento, a anamnese desse paciente, tá? Então, a semiologia, ela é justamente a matéria responsável por toda o seu pré-diagnóstico. Por quê? Porque eu vou fazer a anamnese ali, eu vou fazer o exame clínico ali e, posteriormente, depois da minha anamnese, de eu avaliar tudo que o tutor falou, depois de eu avaliar o que o animal tem, com os parâmetros, com a percussão, com a palpação, tudo aquilo que a gente estudou. E, posteriormente, depois de tudo isso que eu vi, eu solicito os exames que mais cabem àquilo que eu estou suspeitando. Então, não adianta eu pedir um exame radiográfico daquele paciente, o qual eu estou suspeitando de erliquiose, o qual ele está me dando todas as características de ser erliquiose. Então, antes de eu pedir um raio-x, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir uma sorologia. Se não deu indicativo do que eu queria, eu preciso, obviamente, pesquisar e procurar outras possibilidades daquele meu diagnóstico. E aí, alguns outros exames complementares, eles vão ser importantes. Não tenham medo de pedir exame, mas tenham cautela a pedir exame. O tutor, ele está ali disposto a gastar com aquele animal. Só que ele não quer ser feito de besta. Então, se eu peço o hemograma hoje e eu não peço o hemograma amanhã, eu já fiz errado. Mas, será que se eu peço o hemograma hoje e não peço o meu hemograma amanhã, para um paciente que está somente com alteração dermatológica, eu estou fazendo errado? Não, você está fazendo certo. Não precisa pedir hoje, amanhã, depois, o hemograma de um paciente que está apenas com alteração dermatológica. Mas de um paciente que está com uma alteração gástrica, que está com uma alteração renal, é importante eu ter ali parâmetros daquele animal, não parâmetros daquela espécie. Vocês entendem essa diferença ou não? Sim, professora. Beleza, então, porque muitas vezes a gente tem ali aquele animal renal, por exemplo, aí ele não sai da create 2, não sai da ureia 70, mas ele está comendo, está bebendo, está ativo. Talvez aquele valor seja o valor de referência para aquele animal, porque aquele animal tem aquela doença. Talvez um paciente que eu tenha uma doença renal crônica, que ele seja um doente renal crônica, eu não consiga levar o meu paciente a ter 1 de create e 15, sei lá, de 20 de ureia, que é basicamente o normal. Isso é importante a gente sempre ter em mente, tá? Por favor, nem sempre o paciente que está clinicamente bem, ele precisa ali de uma intensidade muito grande de terapia, tá? Gente, com relação à aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Tá tudo tranquilo para mim. Beleza, tudo certo, né? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês estudem mais para a avaliação de amanhã. Sistema renal, ele vai despencar na prova, tá? Sistema digestório, ele vai constar na prova também. Boca,
Então, o sistema odontológico, né? Ele vai também constar na prova. Então, o sistema gástrico em geral, desde a boca até todo o sistema vai constar na prova. Gástrico, renal, sistema respiratório. E aí, duas, três questões de uma maneira geral, de uma avaliação geral, casos clínicos, que vocês vão ter que desenvolver. Eu vou reiterar mais uma vez, antes de vocês responderem, antes de vocês enviarem para mim, vocês leiam a questão, tentem entender e interpretar as questões. Se vocês conseguem ler, entender e interpretar as questões, vocês vão bater uma nota boa na minha prova. Se vocês não fizerem isso, vocês vão levar bomba, tá? E lembrando que a prova final, ela vai ser, se eu não me engano, no início de julho, tá? No início de julho, se não me engano, é dia 5. Pode falar, Mauro. Era outra pergunta, mas aproveitando. A P3 seria dia 5 de julho, não é isso? Eu acho que sim. Tá bom. Eu ia perguntar da senhora se a nossa prática aqui é da letra M, no meu caso, né, em diante, vai acontecer mesmo que dia? Que prática que você está falando? Aí da hípica. Vai acontecer dia 3, como eu já havia comunicado vocês no WhatsApp. Tá certo. Obrigado, professora. Imagina. Então, aí eu peço que vocês deem ênfase, principalmente nesses sistemas, nessa parte que a gente estudou, que é o que vai mais constar na prova, tá? Obviamente que de tudo um pouco vai contar, mas esses principalmente, tá bom? Então, amanhã a nossa prova ela vai ter a duração de 2 horas, vai ser de 10 da manhã até as 12 horas. Os alunos que entregarem a prova posterior a isso irão fazer segunda chamada, certo? Semelhante à P1, gente, não tem mistério nenhum, tá? Então, vai ser de 10 a meio-dia, são 10 questões. A prova ela tem somente 2 questões subjetivas, as demais são questões objetivas, relacionadas a esses assuntos que eu acabei de falar para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso? Tudo tranquilo para mim. Professora, então Beleza. Hoje é a nossa última aula. Pode falar, Carol. Oi? Hoje é a nossa última aula, então, assim, online? Nossa última aula teórica, né? A aula prática a gente ainda vai ter na semana que vem, dia 28, dia 29 e dia 3. Ok? Eu acho que ficou mudo. Mais uma vez, porque eu acho que vocês não estão prestando atenção no que eu falo. As aulas práticas, elas serão dia 28 e dia 29 para aquelas turmas que não foram nos dias que a gente acertou. Dia 28 e dia 29 na Pet House, na clínica, e dia 3 na hípica, lá da Newton Lins, tá bom? Eu vou afixar essa fala no mural do Class para não ter mais nenhum problema, que eu acho que vocês não visualizam o WhatsApp de vocês. Para ficar mais formal, eu vou colocar no Class, tá bom? Os slides, as aulas já estão no Meet, então vocês podem lá conferir. Eu vou colocar essa agora para vocês. Então ficam todas as aulas aí. Lembrando que os sistemas músculo, esquelético e nervoso, como a gente vai é mais prático do que
eu acredito que ele seja mais prático, é muito mais fácil a gente ter essa visualização, a gente vai ter na prática essa parte bem mais evidente, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, a mais? Não, tudo certo? Tudo limpo? Tudo certo. Beleza, então. Então, até amanhã. A prova, mais uma vez, será a partir das 10 até às 12. Peço que todo mundo faça a prova amanhã, porque a prova de segunda chamada é um pouquinho mais difícil do que a prova de amanhã. E a gente tem mais chances de tentar passar, de conseguir passar na P2, né? Assim, na prova mesmo. Não na prova de segunda chamada. Mas, enfim, a atividade, no mural que eu coloquei para vocês, na postagem, tem vários papers também eu coloquei, mas muito mais slides, vídeos, porque são vídeos bem interessantes, falando exatamente essa parte de sistema respiratório, de fisiologia. Eu acho que a fisiologia respiratória ela é indispensável para a gente ter uma noção e melhorar a nossa anamnese para fechar um diagnóstico. Para a gente não ficar tão achando que é cardíaco, sabe? Ou que é respiratório, porque às vezes pode ser cardíaco. Ou achar que é cardíaco e ser respiratório. Tá bom? Então, até amanhã, boa prova para vocês. Estudem. E lembrando que hoje, às 19 horas, a gente vai ter a palestra com a Evelyn, com a doutora Evelyn, sobre cardiologia veterinária. Tá bom? Aguardo todos vocês às 19 horas. Eu vou mandar o link quando a gente estiver abrindo. Tá bom, gente? Obrigada e até amanhã.